Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes e eu diria também mais polêmicos da saúde, que é a detoxificação, ou o nome resumido, o detox, essa palavra que significa processo natural de eliminação de toxinas. Para quem não sabe, nosso corpo entra em contato com aproximadamente 60 mil compostos tóxicos todos os dias. Toda vez que você entra num carro novo e sente aquele cheiro gostoso, aquele perfume gostoso, que nada mais é do que uma mistura de cola e plástico, você está respirando toxinas e o seu corpo vai precisar metabolizar essas toxinas para a consequente eliminação. Toda vez que você utiliza um cosmético que possui aditivos químicos, como é o caso dos parabenos, o seu organismo vai precisar metabolizar para depois eliminar. Quando você utiliza alimentos muito ricos em agrotóxicos, o seu organismo vai precisar estar eliminando-os, ou outros aditivos presentes em produtos para higiene, produtos para limpeza. Tudo isso o seu corpo precisa criar um mecanismo de metabolização de toxinas e depois eliminar. Porque a partir do momento que essas toxinas se acumulam no corpo, nós passamos a ter prejuízos importantes na saúde. E é sobre isso que eu vou falar na aula de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Pacheco, eu sou farmacêutico bioquímico, mestre em ciências ambientais, um dos farmacêuticos chefes do grupo Flor de Íris. A Flor de Íris, que é essa marca de suplementos nutricionais orientada, desenvolvida para resgatar a saudável essência das pessoas. Nós, da Flor de Íris, descobrimos que o bem-estar não começa e nem termina em nosso corpo. Ele está presente em nossas emoções, nas nossas escolhas. Escolhas que orientam a nossa saúde e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Detox. O que fazer para potencializar, para acelerar esse processo de detoxificação? Eu diria até mesmo para otimizar. Começamos então explicando o que é a detoxificação. Detoxificação é o processo natural do nosso corpo de eliminação de toxinas. Nós entramos em contato com aproximadamente 60 mil substâncias tóxicas todos os dias. E aí o nosso corpo possui um mecanismo próprio para essa eliminação, que é realizado por 5 órgãos, os 5 principais órgãos detoxificantes do nosso corpo, que são eles. O fígado, que é o nosso principal órgão, eu digo que ele é o órgão-rei do processo de detoxificação, é a nossa usina química, é a nossa indústria química para quelação, para quebrar toxinas e posteriormente eliminá-las. Então é o principal órgão e é o órgão onde nós vamos estar aqui mais tempo falando sobre ele. Outros órgãos importantes: pulmões, onde a gente realiza essa troca gasosa, onde nós vamos eliminar as toxinas por via aérea. Os rins, que é onde nós temos o processo de filtragem de água e também, consequentemente, eliminação de toxinas via urina. A pele, que é onde nós transpiramos e também eliminamos toxinas pela pele. E o intestino, principalmente a região do cólon, que a gente pode até mesmo chamar de esgoto do nosso corpo, onde são armazenadas muitas toxinas lá, na verdade depositadas muitas toxinas lá, e depois, consequentemente, eliminação via fezes. Então esses são os principais órgãos responsáveis pelo detox, pela detoxificação. Mas hoje nós vamos nos ater no fígado, o principal órgão responsável pela eliminação de toxinas. Tudo que você ingere, tudo com que você entra em contato, ele é metabolizado no fígado e depois distribuído para o corpo. Logo, todas as toxinas passam pelo fígado para posterior eliminação. E agora eu entro num tema importante que é o dilema entre a medicina convencional, ou seja, a medicina baseada no modelo biomédico de evidências, com a medicina preventiva. Por que existe esse choque de ideias em relação ao detox? Vamos lá. Porque é importante entender que o detox, ele é um mecanismo natural executado pelo nosso corpo. Independente do que você come, independente do que você ingere, o seu corpo vai realizar esse detox. Porém, eu questiono, qual o preço que ele paga para realizar esse detox? Porque uma vez que ele precisa de nutrientes específicos para essa detoxificação,
Se você não os ingere em abundância, por exemplo, o seu corpo ele vai realizar o recrutamento desses nutrientes de outras regiões do seu corpo, ou seja, de músculos e de outros órgãos. Então a medicina convencional defende falando que o seu corpo vai realizá-lo de qualquer forma. Porém, a medicina preventiva fala que nós podemos otimizar esse processo de detox através da oferta abundante ou da escolha inteligente de alimentos e nutrientes. Ora, para mim isso faz muito sentido. Uma vez que a gente avalia e fala que a menor distância entre dois pontos é uma reta e o que todo corpo busca é sempre alcançar um melhor resultado gastando o mínimo de energia possível, é isso que a medicina preventiva defende. Ofertas de nutrientes abundantes para a realização de funções importantes para o corpo. Então eu não entendo esse choque de ideias, uma vez que é lógico que se você tem uma melhor oferta de nutrientes, o seu organismo funciona mais a pleno. E lá no fígado, gente, então, explicado um pouco desse dilema, lá no fígado, então, ele vai ser dividido em 3 partes, né? Existem 3 fases dentro do nosso fígado, dentro do nosso sistema hepático. O fígado ele é o principal órgão responsável pela detoxificação, porque ele possui um conjunto de enzimas detoxificantes, que é o citocromo P450. E lá no fígado vão existir 3 fases, que é por onde toda a toxina vai passar para posteriormente ser eliminada. E cada fase dessa, ela vai ser alimentada por inúmeros nutrientes, tá legal? Por exemplo, se nós formos pegar aqui a fase 1, eu tenho até aqui um gráfico muito bonito, uma pena que eu não consigo mostrar para vocês aqui, tá? Mas se a gente for pegar aqui a fase 1, nós vamos ter nutrientes específicos importantes para essa fase 1, tá? Então lá na fase 1 nós vamos precisar, por exemplo, de riboflavina, que é a vitamina B2, de niacina, que é a vitamina B3, de piridoxina, que é a vitamina B6, de ácido fólico, de vitamina B12. Vamos precisar de uma série de nutrientes, de minerais aqui, como é o caso do zinco, como é o caso do manganês, como é o caso do selênio. Então vejam só quantos nutrientes o nosso corpo vai precisando para que ele possa estar realizando esse processo de detox. Isso apenas na fase 1, tá? Temos outros nutrientes que eu não falei, mas eu classifico esses como os principais. Já na fase 2, nós vamos precisar de uma série de aminoácidos importantes, como é o caso da taurina, como é o caso da glicina, como é o caso da glutamina, da metionina, como é o caso da cisteína, né? Lembrando que o ideal é você ingerir essa cisteína na sua forma metilada, que é o N-acetilcisteína, tá? Então observe que se você não tem um esquema alimentar, se você não tem uma alimentação rica em variedade nutricional, quando eu digo variedade nutricional, eu quero dizer em frutas, em verduras, em legumes, em carboidratos, em gorduras, mas principalmente em proteínas, visto que os aminoácidos, que são ingredientes extraídos das proteínas, desempenham um papel importante na detoxificação. E olha só que interessante, é daí que o nome vem, né, de proteínas, que vem de proteios, que do grego significa o mais importante, ou o mais, ou aquele que exige maior prioridade, né? Então você precisa sempre ter uma ingestão importante de proteínas na sua alimentação, e a natureza nos oferece formas abundantes de conseguir proteínas, como por exemplo ovos, ou outros tipos de carnes, frango, peixes, carne bovina. Existem também até mesmo algumas algas muito ricas em proteínas, como é o caso da espirulina. Então a natureza nos oferece um banquete de opções para que a gente consiga extrair esses nutrientes para realizar esse processo de detoxificação a pleno. Então na fase 1 do nosso corpo, então na fase 1 do fígado de detox, que é chamado de oxidação, nós precisamos de muitas vitaminas e muitos minerais. Na fase 2, que é chamado de conjugação, nós precisamos de muitos fitoquímicos e aminoácidos. E a fase 3, que por consequência é a eliminação, que é para onde essas toxinas vão, ou serem eliminados via urina, ou via transpiração, ou via fezes, nós vamos precisar ter esses sistemas funcionando a pleno. Mas observem que a fase 1 e 2 do fígado são determinantes para que essas proteínas cheguem depois ao seu caminho final. Tá?
E agora voltando ali um pouco em relação àquele dilema da medicina convencional com a medicina preventiva, uma coisa que é importante falar para você é que o processo de detoxificação ele é uma prioridade do seu corpo. Tá? Então, independente do seu estado nutricional ou independente da sua saúde, o seu corpo vai realizar o detox. Tá? Então, ele pode, por exemplo, se você não tem uma boa ingestão de nutrientes, ele pode, por exemplo, recrutar proteínas dos seus músculos, ele pode recrutar vitaminas do complexo B, ele pode recrutar minerais de outras partes do seu corpo, para que eles venham lá para o nosso sistema hepático, para que possa realizar, então, o detox. Por isso é que pessoas que não possuem esse mecanismo funcionando a pleno, por isso é que pessoas que não possuem uma boa oferta, uma abundância de nutrientes, elas passam a sofrer de sintomas que eu chamo de sintomas vagos. Porque olha só, se esses nutrientes que eu falei são importantes para, por exemplo, produção de hormônios, produção de neurotransmissores, síntese de músculos, síntese de pele, se todos esses nutrientes são recrutados lá para o fígado, ora, por obviedade, ele irá faltar em uma outra ponta. Faltando em uma outra ponta, você vai sofrer do quê? Alterações hormonais. Então, imaginem só, as mulheres tendo quedas importantes de estrogênio vão experimentar sintomas graves de TPM, né? Podemos todos sofrer de problemas graves de déficits cognitivos, falta de memória, dificuldade de fixação de memória, falta de elasticidade da pele, manchas na pele, unhas enfraquecidas, quedas de cabelo. E tudo isso muitas vezes vai acontecer porque a oferta de nutrientes para o seu organismo é muito pobre. Então, dentre as prioridades do seu organismo, o processo de detox ele é prioritário e o corpo abre mão de outras coisas para realizar esse processo de eliminação de toxinas a pleno. Porém, mesmo assim, se essa oferta não é abundante, essa eliminação de toxinas não é completa. E você começa a acumular material tóxico dentro do seu corpo e aí esse acúmulo vai trazer uma infinidade de prejuízos para a sua saúde. Então é isso que é importante vocês entenderem. O detox ele é prioridade para o seu corpo. Sendo prioridade, ele troca o bem-estar de outros sistemas para que esse detox seja realizado a pleno. Porém, se mesmo assim continua faltando nutrientes, nós passamos a ter um acúmulo de toxinas. E esse acúmulo de toxinas leva a alterações importantes no seu organismo. Por isso que detoxificação, ele precisa ser prioridade na sua vida. Como é que a gente o torna prioridade na nossa vida? De algumas formas. As formas mais inteligentes. Tendo hábitos de vida, tendo um estilo de vida saudável. Prática de atividade física, a alta ingestão de água e principalmente uma boa oferta de nutrientes. Nós acabamos de ver aqui que na fase 1 do detox, nós vamos precisar de fontes de vitaminas do complexo B, vamos precisar de fontes de minerais. Por isso que quando eu penso em fontes de vitaminas do complexo B, tem um produto da Flor de Íris que eu gosto muito, que é o Energy. Obviamente eu vou estar indicando os produtos da Flor de Íris, porque eu conheço a qualidade deles, eu conheço o processo de preparação deles, eu sei que eles não possuem aditivos químicos na sua preparação. Tá? Então veja só, eu falei que na fase 1 a gente precisa de vitamina B2, o Energy é fonte de vitamina B2, a gente precisa de vitaminas do complexo B, a B3, a B6, a B12, o ácido fólico, todas essas são vitaminas importantes presentes dentro do Energy. Além de melhorar o seu processo de detoxificação, ele ainda aumenta a sua disposição, porque essas são vitaminas hidrossolúveis importantes para a geração também de energia. Já na fase 2, além de aminoácidos, como é o caso da N-acetilcisteína, como é o caso da glicina, como é o caso da metionina, eu também vou precisar de algumas vitaminas, como é o caso da vitamina C, que é um dos maiores antioxidantes da natureza, tá? E também de alguns outros fitoquímicos. Dito isso, existe um produto na Flor de Íris, que é o Ox Premium, que ele vai ter a forma mais biodisponível aqui,
ele vai ter a forma mais biodisponível da N-acetilcisteína. E quando eu falo em N-acetilcisteína, vale a pena a gente criar um parágrafo novo para falar somente sobre ela. A N-acetilcisteína, eu digo que ela é o aminoácido rei, ou a rainha dos aminoácidos do nosso corpo, porque ela é o aminoácido limitante para a formação da glutationa, a principal enzima antioxidante do nosso corpo. Então, sim, enzimas antioxidantes também fazem parte do processo de detox, porém são produzidas apenas com o substrato correto. E falando em glutationa, o substrato correto é a N-acetilcisteína. Tá? Então, o Ox Premium contém a maior dose permitida pela Anvisa de N-acetilcisteína, que é a melhor forma que o seu corpo consegue absorver a cisteína. Além disso, o Ox Premium também tem a espirulina. A espirulina que é uma das fontes mais ricas de proteínas da natureza, falando, né, em produtos de origem vegetal. Vai ter também outros ingredientes dentro da espirulina que são considerados fitoquímicos, que também possuem papel importante nessa antioxidação e nesse processo de eliminação de toxinas. Então é importante que vocês entendam isso. Por isso que muitas vezes quando eu vejo pessoas falando, eu vou fazer uma dieta detox, ou vou fazer um protocolo detox, e aí eu vejo muitas pessoas fazendo dietas à base de sucos verdes, ou dietas extremamente restritivas, dietas loucas, não faz sentido nenhum isso. Eu até entendo quando algumas pessoas dizem o seguinte, eu vou fazer um detox de telas, então eu vou ficar sem ver telas por uma semana. A gente entende o processo de exclusão, ok, eu até entendo esse conceito, mas quando a gente fala em detox dentro do nosso corpo, nós não estamos falando em restrição. Pelo contrário, nós estamos falando em como ofertar abundância para o corpo de nutrientes. E a medicina, a ciência hoje, de forma muito inteligente e tecnológica, ela consegue ofertar esses nutrientes dentro de suplementos. Que é isso o que a Flor de Íris tem para ofertar para vocês. Os melhores nutrientes dentro de suplementos, que cada suplemento especificamente vai ter uma ação importante dentro do seu corpo. Falando em detoxificação, a gente pensa em dois, né? O Ox Premium, o principal suplemento da Flor de Íris para detoxificar o fígado, porque ele é rico em NAC, N-acetilcisteína e também espirulina, além dos aminoácidos que eu citei ali, além dos minerais que eu citei ali, que é o zinco, que é o cobre, que é o selênio, que é o manganês. E quando eu penso em fontes de vitaminas do complexo B, eu penso no Energy, que além de promover mais energia, vai ofertar essas vitaminas do complexo B importantes para o nosso sistema hepático. Tá certo, pessoal? Então é isso que é importante que vocês entendam. Mas agora, Renato, você falou o tempo todo de detoxificação, mas de fato eu entro em contato com essas toxinas por dia? Onde elas estão? Elas estão escondidas? Elas não estão escondidas? Já vou explicar isso para você. Gente, encaminhe essa live para os seus amigos, para os seus colegas, para as pessoas que precisam desse tipo de informação. Deixem o like aqui na nossa live, se inscrevam aqui no nosso perfil do Instagram, aqui no nosso canal do YouTube, tá? Para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Vou falar agora de um tema muito importante, que é onde nós encontramos essas toxinas presentes na alimentação. Né? Por que nós somos bombardeados por toxinas? Vamos lá, eu tenho aqui uma listinha de toxinas que eu acho importantes que vocês tenham conhecimento. As principais toxinas elas estão presentes nos alimentos embutidos, né? Ou nos alimentos industrializados. Elas estão presentes lá para que o tempo de prateleira deles sejam elevados, ou seja, para que o tempo de validade deles seja prolongado. Elas também estão presentes para realçar o sabor, para melhorar a textura e a cor. Só que, infelizmente, né, elas fazem mal para a nossa saúde. Óbvio, ingerir uma vez, 2 vezes, 3 vezes na semana, se você é uma pessoa com esses hábitos saudáveis que eu falei e com a suplementação adequada que eu falei, o seu corpo vai dar conta de eliminá-las. Mas agora, em excesso, é aí que os danos vêm. Sim, a nossa live vai ficar gravada aqui no Instagram, tá legal? Renar, quem tem gordura no fígado, detox ajuda muito. Eliana, ajuda muito. Bom dia, Simone.
Ajuda muito. Por que ajuda? Porque a gordura acumulada no sistema hepático, ela vai prejudicar o processo de detox. E além disso, toda toxina tem maior afinidade por gordura. Então, quanto mais obeso você é, quanto maior é o seu sobrepeso e quanto maior gordura você tiver acumulado no seu corpo, mais toxinas você vai ter acumulado no seu corpo. Então, todo o processo de emagrecimento, ele também é um processo de detox, de eliminação de toxinas. Então, a gordura no fígado, além de prejudicar a ação plena do fígado, ela ainda é um reservatório de toxinas. Mas voltando aqui, então, a esses aditivos presentes nos alimentos, aos quais nós precisamos ter atenção, colocar luz neles na hora de escolher um alimento, para que a gente não caia na armadilha de ter um alimento rico em toxinas. Por exemplo, um dos mais famosos é o corante amarelo, conhecido como tartrazina. Ele é muito presente em iogurtes, ele é muito presente em balas, em pós para preparo de alimentos, como por exemplo refrigerantes ou sucos, né? Esses sucos preparados aí a partir de pó. Tá? Ele é um realçante de sabor e também um corante. Então, na hora de escolher um alimento, vai lá na tabela nutricional. Se você encontrar esse ingrediente, que é a tartrazina, se encontrar principalmente no início, descarta, joga fora, não escolha. Faça escolhas inteligentes para a sua vida. Tá? E mesmo que esteja presente lá no fim da tabela nutricional, que indica uma menor quantidade, é importante trocar por algum que não tenha. Um outro muito conhecido é o glutamato monossódico, né? Utilizado para realçar o sabor da comida, deixar ela mais saborosa. Isso aí é presente em muita coisa, tá? Principalmente em temperos prontos ou em massas preparadas, né? Praticamente todo tipo de embutido vai conter ele. Então isso aí, se você puder ficar longe, o faça, que vai ser muito importante. O aspartame, que é um adoçante, eu vejo muita gente tomando refrigerantes diets, bebidas diets, sem açúcar, né? Mas ricas em aspartame. Esse já é apontado pela OMS como um ingrediente com potencial carcinogênico, né? Existe potencial dele trazer câncer para você, então é importante ficar distante dele. Aí a gente sai um pouco aqui desses alimentos embutidos e vai para os alimentos preparados na natureza, vamos dizer assim, porém que são ricos em agrotóxicos. E aí os agrotóxicos mais famosos são os glifosatos. Os glifosatos, eles já foram colocados por diversas instituições como potenciais cancerígenos. Então, na hora de escolher frutas e legumes que possuam agrotóxicos, tente escolher pelo menos aquelas que possuem a casca mais grossa. Aí você consegue descascar o alimento, consegue lavar bem o alimento e diminui pelo menos a ingestão desse tipo de glifosato. Tá? Se conseguir escolher alimentos orgânicos, ok, melhor, livre de agrotóxicos. Tá? Agora, também quando a gente pensa em produtos para estética, existem produtos ricos em parabenos, maquiagens ricas em parabenos, que também são altamente tóxicos para a nossa saúde. Gente, como eu falei, você utilizar uma vez, 2 vezes na semana, ok, mas todo dia se maquiando com esses produtos que têm esses tipos de parabenos, é drástico para a sua saúde. O prejuízo é gigante para a sua saúde, tá? E a gente continua, né, a lista. Depois a gente pensa lá nos metais pesados, por exemplo, né, alumínio, que é presente em muitos metais, em muitos plásticos. Por exemplo, aquelas cápsulas de café, para preparar café, sabe? Não vou falar de marcas aqui, obviamente. Mas quando aquelas cápsulas de café entram em contato, né, ou são aquecidas para liberar o café, também é liberado ali alumínio e você acaba tendo essa ingestão de alumínio que vai ser depositado lá no seu cérebro ou em outras regiões do seu corpo, trazendo danos importantes para a sua saúde. Tá? Então é importante você ter mapeado esses principais alimentos ricos em toxinas, no caso de produtos estéticos ricos em parabenos, no caso de produtos baseados em metais ricos em alumínio, de produtos de origem, né, de fazendas ricos em agrotóxicos, como é o caso do glifosato. Se você pensar em alimentos industrializados, o excesso de glutamato, a tartrazina, são todas toxinas que, quando acumuladas nesses alimentos, podem ser acumuladas no seu corpo. E aí, se você tem uma ingestão importante desse tipo de alimento, se você tem uma exposição importante a esses ativos, é importante, mais importante ainda, você estar com o seu sistema de detox funcionando a pleno. Isso baseado aqui e agora em uma suplementação adequada para te fornecer os nutrientes específicos
para essa detoxificação. Renari, quais são os sintomas que eu posso ter a partir de uma detoxificação ineficiente? Os mais variados possíveis. Os mais variados possíveis. Você precisa entender, como eu já relatei aqui, que o detox é prioridade para o seu corpo. Sendo prioridade para o seu corpo, ele vai atacar o restante do seu organismo para roubar nutrientes para que ele o aconteça. Dito isso, ele pode viajar, seu corpo pode recrutar dentro do seu cérebro vitaminas do complexo B, que são vitaminas importantes para a memória e para a disposição, para realizar esse detox. Logo, você vai sofrer de danos de memória, déficit de memória, prejuízo importante na memória. A vitamina C é um nutriente extremamente importante para o detox e ela é importante para a síntese de colágeno na pele. Ora, se o seu detox não funciona a pleno, você pode ter uma pele mais flácida, você pode ter uma pele com mais manchas, uma pele com menos colágeno. Os seus cabelos, né, que precisam muito de manganês e de selênio, por exemplo, as unhas que precisam de zinco e de cromo, poderão sofrer, sendo unhas enfraquecidas, os cabelos podem cair mais. Então, quando a gente pensa em detox, a gente não consegue pensar em um sintoma específico, mas sim em uma variedade enorme de sintomas que você pode estar sofrendo. Dores de cabeça, tonturas, inchaços abdominais, constipação intestinal, manchas na pele. Olha a variedade gigante de sintomas que você pode estar sofrendo se o seu mecanismo de detox não está funcionando a pleno. E ele não estará funcionando a pleno se você é exposto a esses aditivos químicos que eu falei, que vão sobrecarregar o seu organismo com toxinas. Beleza, pessoal? Então, o tema da live foi esse. Espero ter passado para vocês principalmente essa visão do porquê do dilema entre a medicina convencional com a medicina preventiva. A medicina convencional defende o quê? Você o fará o detox a qualquer custo. Ok, o fará. Mas por que a medicina preventiva se defende? Mas por que eu teria que pagar um alto custo para fazê-lo? Se através de uma alimentação saudável e hábitos saudáveis e suplementação eu posso fazer sem gastar energia. Lembrem que eu falei para vocês, a menor distância entre dois pontos é uma reta. O que todo corpo deseja é executar a sua melhor ação gastando o mínimo de energia possível. Isso é ser inteligente. E essa inteligência você adquire através de hábitos de vida saudáveis e também de suplementação. Então esse dilema é importante ser compreendido, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Medicações, né, gente? Medicações, Tilenol, paracetamol, todo medicamento vai ser metabolizado pelo fígado e aí vai deixar toxinas dentro do nosso corpo. Então, por exemplo, existem muitos estudos falando que para pacientes polimedicados, a suplementação de N-acetilcisteína é uma das melhores coisas que você pode fazer, porque você melhora a detoxificação do seu fígado e você forma mais glutationa, que é a principal enzima antioxidante do nosso corpo. E a N-acetilcisteína está presente dentro do Ox Premium. Então hoje, na Flor de Íris, quando eu penso em detox, eu penso em Energy e Ox Premium. Tá legal, gente? Vou ver se temos algumas perguntas aqui. Na íris existem sinais específicos de intoxicação? Existem. Tá? Toda vez que você vê uma hiperpigmentação, uma psora, é indicativo de acúmulo de material tóxico. Vamos lá, a Cirlene comentou aqui, né? O Ox Premium é maravilhoso, traz qualidade de vida. Eu utilizo o Ox Premium diariamente, gente, porque nós estamos expostos a toxinas diariamente, presentes no ar, a poluição, presentes na água, presentes na alimentação, tá? E é como eu falei, a própria pobreza do solo te oferece menos nutrientes. E é importante você ter um organismo a pleno funcionando para isso. O Ox Premium é top, a Rosângela comentou. Inclusive diminuiu a queda de cabelo e diminuiu os cabelos brancos. Ótimo, excelente. Sobre gordura no fígado já respondi também ao longo da live, né? O Ox Premium é incrível e melhora muito os sintomas de TPM, melhora porque tudo aquilo que atua no processo de detoxificação, ele vai diminuir esse tipo de sintoma. Tá legal? Pessoal, acredito que seja isso, tá? Essa live ela vai ficar gravada aqui no nosso perfil do Instagram. Então encaminha para quem precisa, desse tipo de informação, que eu tenho certeza que vocês também estarão ajudando a espalhar o bem. Pessoal, um grande abraço e até mais.